Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar como funciona o fantástico plugin Color Efex Pro 4, que faz parte da coleção Nik Collection da Google, que é inteiramente gratuito, e o link para você baixar vai estar na descrição desse vídeo. Vamos lá? Então, esse é o segundo vídeo onde eu explico algum plugin da coleção da Google Nik Collection. No vídeo passado eu expliquei o plugin Analog FX Pro 2, que é um dos plugins que eu mais uso dessa coleção da Nik Collection da Google. Hoje eu vou explicar o segundo plugin que eu mais uso, e basicamente eu só uso esses dois, porque como eu já falei no vídeo anterior, essa coleção Nik Collection é pensada para tratar foto do zero, então ele tem ajustes básicos que o Lightroom e o Photoshop já tem, como um contraste simples, saturação e tudo mais. Então, esses dois plugins, eles tem funções adicionais que eu uso como melhorators, né? Eu não trato a foto do zero nesses plugins, mas eu sempre uso quando a foto ainda falta uma pitadinha, alguma cerejinha no bolo, e aí eu uso esses dois plugins. Então, plugin de hoje, Color Efex Pro 4. Você pode abrir o Color Efex Pro 4 tanto no Lightroom quanto no Photoshop. É sempre recomendado você abrir no Photoshop. Por quê? Porque quando você abre no Photoshop ele é uma camada. Então você consegue ajustar opacidade, consegue adicionar máscara e localiza esse efeito exatamente onde você quer e não na imagem inteira, certo? Apesar do Color Efex Pro 4 tem formas de localizar dentro dele o seu efeito numa imagem, mas não é nem de perto tão preciso quanto o Photoshop. Mas, se você está no Lightroom e quer aplicar o Color Efex Pro 4 no Lightroom, você clica na imagem que você quer abrir esse plugin, clica com direito, vai em Editar em e clica em Color Efex Pro 4, isso depois do plugin instalado, que é um plug and play, você clica no executável e ele já instala. E aí você diz se quer editar original ou uma cópia com ajustes do Lightroom. Nesse caso eu queria uma cópia com ajustes do Lightroom, ele vai abrir o plugin. E já está aí aplicando algum filtro, eu vou clicando aqui nos filtros aqui esquerda e ele vai aplicando na minha imagem. Eu vou explicar já já o funcionamento do aplicativo quando a gente for para o Photoshop. Quando você estiver satisfeito, você aplica aqui em salvar e pronto. Agora vamos para o Photoshop, que lá a gente pode ser mais específico na aplicação desse filtro, e é lá que eu vou concentrar o meu esforço para fazer vocês entenderem o plugin Color Efex Pro 4. Vamos lá. Então, já estou aqui no Photoshop com a minha imagem que eu vou utilizar hoje. E para você abrir esse plugin, primeiro é necessário falar alguma coisa. Quando você vai na configuração abrir ele aqui em Filtro, Nik Collection e Color Efex Pro 4, eu não vou clicar ainda, ele vai aplicar esse efeito na última camada visível. Então, nesse caso aqui, na camada plano de fundo, ok. Mas se, por exemplo, você tiver uma camada de ajuste em cima, uma correção com o pincel ou com o carimbo, e abrir o plugin Analog FX Pro 4, ele vai aplicar apenas na correção do carimbo. Então, se você tem um monte de camada e você quer aplicar isso na imagem inteira, você vai precisar primeiro renderizar isso tudo. Então eu vou demonstrar aqui como você pode fazer. Vamos supor que eu tenho aqui uma camada de brilho e contraste, vou aumentar bastante esse contraste aqui, isso, pronto. Então não vou abrir agora, senão ele não vai conseguir nem aplicar esse filtro, porque está numa camada de ajuste, provavelmente vai estar em negrito aqui, exatamente, vai estar cinza, né? Então, para eu fazer isso, eu tenho que renderizar essa imagem, tem uma tecla de atalho, Ctrl Shift Alt E, e aí sim, ele cria uma camada por cima, com todos os ajustes, uma camada agora, a partir de agora, o que está embaixo não tem nenhuma função, não vai aparecer nem nada, porque essa aqui é a renderização, e aí sim, com uma camada com toda a imagem, eu venho aqui em Filtro, Nik Collection, Color Efex Pro 4, e ele vai abrir o nosso plugin. Uma vez que o plugin está aberto, ele tem três abas aqui, a grande aba do meio, uma aba da direita e uma aba da esquerda. Quero começar com a aba do meio, para isso eu vou clicar em qualquer efeito aqui, mesmo que seja bem estranho, como Fog, neblina, ele está aplicando neblina aqui na imagem. E a aba do meio tem algumas coisas que a gente pode utilizar. Essa função aqui a gente está vendo a imagem única, né? Uma imagem com o efeito sendo aplicado. Aqui eu consigo dividir a visualização em antes e depois, consigo fazer um comparativo. E aqui eu posso fazer esse mesmo comparativo com uma janela em cima ou uma janela embaixo, ou eu consigo também mudar de lugar essas janelas. Então vou voltar aqui. Quando eu estou na imagem única, eu tenho esse botão comparar, que quando eu estou clicando e segurando, ele está mostrando antes. Quando eu solto, ele mostra o depois.
Aqui eu tenho formas de ele dar o zoom na imagem, mas eu não aconselho. Eu aconselho você usar o Ctrl- e o Ctrl+ do Photoshop, que ele aumenta ou diminui o zoom. E aqui você controla o fundo da imagem para facilitar a sua vida, dependendo do que você preferir aqui. Eu vou deixar aqui no cinza. Ok? Então esse é o painel do meio. Vamos para o painel da esquerda. Na esquerda tem a tonelada de recursos de ajuste que o Color Efex Pro 4 tem para vocês. Ele categoriza aqui, ele faz diversas categorias só para ajudar, mas não tem plugins diferentes em relação à aba Todos. Quando está na aba Todos, está aqui todos os plugins. Ele só organiza, se você tem uma foto de paisagem, ele vai lhe sugerir esses plugins aqui, esses efeitos, né, casamento, arquitetura, enfim. Ele tem sugestões, mas você também pode usar para uma paisagem, além desses filtros aqui. Pode ir aqui em todos e ver se algum deles lhe agrada. Então é só uma forma dele categorizar. Conforme você vai clicando aqui, ele vai aplicando já esse efeito na sua imagem. E os ajustes desse efeito que você pode fazer para mudar estão aqui na direita, onde já eu vou explicar como é que você pode proceder em relação a isso. Cada ajuste desse que eu estou selecionando, ele vem com alguns templates. Então, por exemplo, eu estou nesse Cross Balance aqui, que é um dos que eu gosto de usar. Se você clicar aqui nessas fotinhas empilhadas, ele abre um submenu onde ele já sugere para você alguns templates para ver se você gosta deles para utilizar na sua imagem. Cada vez que eu clico num template, aqui à direita o ajuste é modificado em prol desse template aqui. Tá bom? Então você pode dar uma pesquisada quando você instalar esse programa. Clicando aqui em voltar, ele volta para o outro menu. Aqui em histórico você tem toda a sua movimentação desde que você começou a abrir o plugin. Então, caso você queira voltar para algum ponto ou para a imagem original, você tem aqui toda a sua movimentação aqui. Receitas eu vou explicar já. Vamos voltar aqui para o Color Efex Pro 4. E uma última coisa relevante da aba da esquerda são os favoritos. Se você gosta muito, se você usa muito um filtro específico, você pode clicar na estrelinha aqui, que ele vai virar um favorito. Clica ou desclica. E aí quando você for para a aba favoritos, tá aqui só os que você selecionou. Esses são os que eu mais gostei quando eu instalei o programa. Eu cliquei em todos e vi os templates de todos em uns 3 tipos de imagem. E esses aqui é o que eu achei que eu poderia utilizar na prática um dia. Mas isso é muito pessoal, gente. Eu aconselho severamente você começar com todos e em um por um nas suas imagens, passar o primeiro mês sempre experimentando todos para ver o que é que você gosta e o que é que você não gosta, o que é que faz cada um, ver os templates de cada um. É um exercício de paciência e pesquisa, mas que vale muito a pena, porque pode ser a cereja do bolo da sua foto para ela ficar espetacular. Então esses são meus favoritos, e mesmo assim eu uso uns 3 ou 4 no máximo desses. No final do vídeo eu vou explicar um pouquinho com mais detalhe alguns desses aqui que eu gosto de usar. Então esse é o painel da esquerda. Agora vamos para o painel da direita. Esse painel aqui justamente é onde você pode modificar, né, os ajustes do filtro em si. O filtro que eu estou vendo aqui é o Classical Soft Focus, que é esse primeiro aqui. Então ele dá um brilhozinho, né? Eu vou apertar aqui em comparar para a gente ver o antes e um depois. Ele deu um brilho focado, suave, clássico. Tentando traduzir aqui de uma forma terrível. E aí como é que funciona o painel da direita? Primeiro você tem esse Vzinho aqui, que ele esconde ou não o efeito do ajuste em si, do Classical Soft Focus. Então você quando só está trabalhando com o efeito, você quer ver como ele está funcionando, é a mesma coisa de você comparar aqui o antes e o depois. Claro que quando a gente tem uma camada de muitos efeitos, esse aqui só vai ocultar o efeito do Classical Soft Focus. Então tá aí a opção. A hora que você quiser, você pode apertar nesse xizinho aqui também e você vai ficar sem nenhum efeito. Deixa eu voltar para o Classical Soft Focus. Depois é só você mexer, você catucar os ajustes aqui para ver o que é que funciona mais, o que é que funciona menos. Intensidade, por exemplo, a gente vê bastante o pouco efeito. E cada efeito desse da aba Todos vai ter ajustes próprios, mas geralmente são 3, 4 slides, às vezes só um slidezinho. Então vale a pena você dar uma mexida para você aprender. Eu realmente ia produzir um vídeo de 3 horas aqui se eu fosse explicar todos os ajustes de todos. Então, como eu já falei, no final do vídeo eu vou mexer um pouquinho nos que eu mais uso. Aqui em pontos de controle eu realmente não uso, porque é uma forma de você ajustar
partes específicas dessa imagem, onde eu sou muito fã do Photoshop e as suas máscaras. Eu acho que não tem sentido aqui você mexer no pontos de controle, mas caso você queira, ele funciona de uma forma diferente do Photoshop, ele funciona através de cores. Então, por exemplo, aqui quando eu clico em pontos de controle eu posso ajustar a opacidade do efeito, então sem nada ou com tudo, ok? E aqui eu adiciono um ponto de controle que vai ter 100% da opacidade ou um que vai ter nada de opacidade. Vou mostrar na prática, vou colocar a opacidade em 0, eu vou adicionar um ponto de controle com 100% de opacidade e vou clicar no rosto dela. Então, ele adicionou um ponto de controle, aqui eu controlo o raio que eu quero atingir, então vou colocar mais ou menos aqui no rosto dela, e aqui a opacidade, aqui está em 100%, então aqui está em 0%, nenhum ajuste. Quando eu coloco em 100%, ele está aplicando todo o efeito do Classical Soft Focus apenas nessa área do rosto dela. Se eu clico aqui nessa máscarazinha, ele me mostra exatamente o que está sendo aplicado. Note que o cabelo não tem tanta aplicação, ele não é atuante por região, e sim por cores afins. Então, como eu cliquei na pele dela, ele está tentando ver o que parece com a pele dela nesse raio que eu dei aqui, esse raio que eu ajustei aqui. Então, o que parece com a pele dela, ele está aplicando. Vou clicar novamente aqui na máscarazinha. E aí, a gente pode ver que a opacidade do efeito em si está 0%, porque foi isso que eu coloquei. A imagem não está recebendo tratamento, menos esse ponto de controle aqui, que está com a opacidade que eu coloquei 100%. E aí, só o rosto dela está recebendo o Classical Soft Focus. Ó. Antes, depois. Enfim, é uma forma de você atuar. Prefiro as máscaras, mas se você quer uma região específica, não em relação a frente e fundo, e sim por cores em comum, você pode ir aqui nos pontos de controle. Eu vou clicar aqui na lixeirinha e a partir de agora a opacidade volta para 100%. Era só para mostrar como funcionam os pontos de controle. Você também tem um menuzinho aqui em cima. Caso você trabalhe com pontos de controle, você pode copiar esses pontos para atuar em um outro ajuste, certo? Daqui da esquerda. Você pode redefinir o filtro, ou seja, zerar tudo, mas manter os pontos de controle, ou zerar tudo e excluir os pontos de controle. Então, clicando aqui, ele volta para as configurações do zero. Beleza. A gente tem mais algumas opções interessantes. Quando eu vou mexendo na esquerda e mudando os ajustes, ele não fica com o ajuste da direita. Ó. Se eu clicar aqui em neblina, em fog, foi embora o Classical Soft Focus, entrou o fog. Então, vou voltar aqui para o Classical Soft Focus. Se você quiser adicionar mais de um filtro, você tem que clicar aqui em adicionar filtro. Agora, ele minimiza o Classical Soft Focus, tem um filtro vazio aqui, e eu posso escolher um outro aqui, como por exemplo, sei lá, o Pro Contrast. Eu vou adicionar aqui um contraste dinâmico. E agora eu tenho dois filtros, onde eu consigo minimizar um em prol do outro, tá? Consigo ver ou omitir o efeito de um dos dois, qualquer um dos dois, e é assim que a gente adiciona o filtro. E uma função muito poderosa é o de salvar receita. Se eu gostei dessa combinação com esses ajustes dos dois filtros, eu clico em salvar receita, vou dar um nome, TF, tratando foto. E agora, nessa aba receitas aqui da esquerda, note que eu não estou na aba original, que é o Color Efex Pro 4. Eu vou ter aqui embaixo, na aba receitas, eu tenho esse TF aqui. Então, se eu estou tratando várias fotos com o mesmo tratamento, é só clicar no TF, que ele automaticamente vai abrir esses dois efeitos aqui e vai aplicar isso na nossa imagem. Eu aqui consigo apagar o efeito, consigo exportar essa receita para algum canto, ou se eu fiz uma modificação que eu achei que está melhor do que a modificação anterior, eu consigo clicar aqui para atualizar essa receita com as configurações atuais. Nesse caso, vou apagar minha receita aqui, voltar para o Color Efex Pro 4. Aqui embaixo eu tenho uma lupa, onde ele me mostra com o maior zoom possível. Essa não é uma imagem tão grande, mas ele mostra o maior zoom possível onde eu estou com o mouse. Eu posso fixar com essa agulha aqui um ponto, e aí eu consigo trabalhar, e aqui eu sempre vou ter o efeito que está sendo aplicado nesse ponto. E se eu clicar aqui em histograma, eu vou ter um histograma similar ao do Photoshop, similar ao do Lightroom. Para terminar essa explicação, eu vou mostrar três desses filtros que eu gosto muito de usar. Eu vou fechar aqui esses dois filtros. O primeiro é de fato o Classical Soft Focus. Eu gosto que ele dá esse brilhozinho angelical, ó, antes
e depois, e funciona em fotos de criança, fotos de bebês, fotos de gravidez, essas fotos onde você precisa de um toque mais angelical, clássico soft focus é muito legal. Então basicamente aqui eu costumo mexer na intensidade, não muito mais do que isso, então clássico soft focus, só colocar aqui uma intensidade maior ou menor. Você aqui passeando no método, você consegue só em passar o mouse e ele mexe um pouco nesse método, mas eu geralmente gosto do primeiro, do foco suave, mexendo na intensidade. Muito legal esse filtro. Outro que eu uso muito, eu usei inclusive na foto do concurso do ano do canal, é o Cross Balance. Funciona bastante em fotos de praia. Nessa aqui não funciona tanto, mas olha, só tem um slide, apenas um. A intensidade, você consegue fazer zero intensidade, ou seja, o efeito não está sendo aplicado, ou muita intensidade. E aí você vai aqui nos tipos de Cross Balance, também só são 6, e acabou o efeito. Então tem muito que experimentar. Não, você vai mudando, vendo o que é que mais te agrada. Eu gosto muito desses da série Tungsten 2 Daylight. Então, 2, 3, e aí você mexe na intensidade. Olha, dá uma vidazinha interessante se você não exagera. Exagerado nunca é legal. Então, antes, depois. E outro que eu gosto muito é o Pro Contrast. Pô, mas é um contraste. É um contraste simples. Se você for aqui, só tem 3 slides também. Corrigir filtração de cor, que eu não mexo. Corrigir contraste é o contraste da imagem. Então, esse contraste você consegue efeitos similares no Photoshop e no Lightroom. Agora, eu gosto desse contraste dinâmico. É uma espécie de claridade do Lightroom. Então, mas ele tem uma forma interessante de mexer no contraste. Ele não mexe tanto nas regiões super claras e super escuras. Ele é mais dinâmico, não satura tanto as cores também, mas dá um contraste nas regiões médias bastante interessante. Ó, antes, depois. Eu gosto do efeito, principalmente em HDR, em certos tipos de paisagens, mas nesse tipo de foto também. Eu daria um pouquinho, coisa de 10 já é o suficiente para dar um gásinho nessa foto. Não sei se no YouTube dá para ver o antes e o depois, porque perde um pouquinho de resolução, mas eu acho que agora no YouTube vai ser possível. Antes e depois. Então esses são os efeitos que eu mais uso. Os outros eu passei uma vez e gostei do efeito, mas usei pouquíssimo. E uma vez que o seu efeito está pronto, você clica em OK e o Photoshop gera uma camada para você com o nome do efeito e o nome do plugin, Fog, Neblina e o Color Efex Pro 4, CEP 4. E aí você tem essa vantagem que o Lightroom não tem. Você pode com opacidade colocar mais ou menos efeito, no caso mais ou menos neblina, tá? Você fica à vontade aí. E você pode também criar uma máscara, clicando aqui, usando o pincel cor preta. Eu vou apertar X para trocar entre as cores de frente e fundo. Vou colocar uma opacidade menor, opacidade baixinha aqui, 20. Vou ter certeza que a dureza do pincel está no 0%. E aí você pode pintar onde você não quer que o efeito se aplique. Por exemplo, eu não quero que essa neblina afete a cara dela. Então, vou dar uma passada aqui no corpo dela, pronto, antes, depois a cara dela continua inalterada. Eu vou voltar até o normal, vou pintar de branco apertando X de novo, opacidade 100%, porque eu acho que fica melhor com a imagem inteira sendo afetada. E esse foi um panorama com as principais funções do plugin Color Efex Pro 4. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir, compartilhar, que toda semana você já sabe, tem vídeo novo aqui no canal tratando foto. Deixa nos comentários mais sugestões, mais temas, que vocês sabem que eu leio todos, tento responder todos e fazer vídeos novos com os temas que lhes interessam. Muito obrigado pela atenção e boas fotos!